Essa tem muito cara de latina. Você já conheceu alguém que fala tão bem uma língua? Uma língua não, a tua própria língua nativa, a tua própria língua materna. E afinal de contas, essa pessoa não nasceu ali, era de uma outra região, veio ali, aprendeu e aprendeu a falar tão bem que nem se parece. Ah, tá bom. Acho que hoje vamos encontrar algo muito bem parecido com isso. Não ligam para os meus olhos, né? Fui ao hospital, me recomendaram alguns medicamentos. Entre eles tinha um medicamento que tinha substâncias controladas. Entendeu? Por isso que estou assim, chapadão. Já não estou mais chapadão, estava chapadão. Por isso que ontem não tinha 2 filhos. Mas hoje tem 2 filhos. Amanhã também tem 2 filhos, entendeu? Eu sou brasileira. Como eu aprendi a falar português? Minha história. Vamos ver a história dessa moça aqui. E hoje eu vou contar a verdade pra vocês, viu? Eu não sou brasileira, não. E também nunca nem fui pro Brasil. Dá pra ver que o sotaque dela não é bem do Brasil. Mas é provável que ela seja brasileira. Lá de uma das regiões aí que eu não conheço, talvez. Mas então, Teodora, por que você fala tão bem português? Gente, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje, com certeza, é o vídeo mais especial. Hoje eu vou contar minha história pra vocês. Eu tô até emocionada de gravar esse vídeo, sério. Eu tenho já muitos amigos brasileiros que já me pediram há muito tempo a gravar um vídeo, a falar sobre a minha história, que é realmente muito bonita. Espero que inspirem vocês de alguma forma, principalmente a correr atrás dos sonhos de vocês, dos objetivos, colocar a meta lá em cima e ir atrás. Não importa o que essa moça vai falar. Se ela falar que nunca foi pro Brasil, nunca viveu no Brasil, aprendeu o português dessa forma lá no país dela, não vou aceitar. Vamos discutir mas aqui até amanhã. Não acredito. Eu sou brasileira, eu nunca fui pro Brasil. Os meus pais também não são brasileiros. Eu não tenho nenhuma ligação assim com o Brasil. Eu digo de parente, sabe? Não aceito, meu. Tá bom, vamos ficar aqui até amanhã. Não acredito nisso. Não aceito mesmo. Nunca tive nenhum parente lá. Sobre o meu país, eu sou da Romênia. Pra quem não sabe, eu nasci lá, eu cresci lá. Então, tudo começou quando eu tinha mais ou menos uns 4 anos de idade. Eu tava na sala, eu me lembro que a minha mãe tava assistindo televisão e passou alguma coisa do Brasil. Eu não faço a mínima ideia o que era, se era um documentário, uma novela, não sei. Passou alguma coisa do Rio de Janeiro, sabe? Aquelas imagens bonitas da praia, do Cristo Redentor. E eu, como tava lá no tapete da sala, brincando, né? Eu comecei a olhar e perguntei pra minha mãe, que lugar bonito, mãe, onde que é? E ela me falou, é o Rio de Janeiro, minha filha. Óbvio que naquela época eu não fazia a menor ideia de onde que era isso, né? Mas aquilo eu acho que ficou na minha cabeça por algum motivo. Aí tá, disso eu me lembro muito bem. E depois, na época da minha adolescência, quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos, eu comecei a me interessar por culturas, comecei a pesquisar na internet, porque é mais ou menos naquela época que começou a aparecer esse mundo, sabe, de internet. Sim, que depois de alguns anos era a Copa do Mundo lá no Brasil, entendeu? 2014. Mano, a Copa Mundial do Brasil, a Copa do Brasil foi uma das melhores do mundo. Se não é a melhor, claro, né? Foi muito espetacular. É claro, a melhor foi o que aconteceu aqui na África do Sul, em 2010. Da gente conseguir pesquisar alguma coisa no Google, se informar. E quando eu comecei a assistir alguns filmes, algumas coisas do Brasil. E, gente, eu assistia sem legenda. Até porque não tinha, né, sabe, uma coisa de uma legenda em inglês ou em romeno. Não. E no começo, obviamente, eu não entendia quase nada, né? Mas eu gostava, era da vibe, sabe, das pessoas. Que realmente é muito diferente da do meu país. A cultura, vamos dizer, eu acho, na minha opinião, são culturas opostas, vamos dizer assim, São sabe? opostas? A Romênia, que é o país que eu nasci, eu cresci, né? Eu sou romena, eu sou de lá. Na minha opinião, é um país um pouco mais fechado, sabe? Quando eu vi tudo aquilo, os brasileiros... Me fala um país da Europa que não é fechado, tirando Portugal. A maior parte dos países lá querem sair da União Europeia só para serem mais fechados ainda. Que são um povo tão aberto assim, sabe? Tão pra cima. Aquilo me chamou muita atenção. E foi desse jeito que eu comecei a me interessar pelo Brasil. Não foi nem pelo português. Tipo assim, nunca passou pela minha cabeça. Agora eu vou começar a aprender português. Não. Tipo, eu tava no colégio, assim que eu chegava do colégio, fazia meus deveres de casa e depois ia assistir alguma coisa do Brasil.
Eu ia assistir um filme, ia assistir um documentário, Uma ouvir uma novela. música. E nessa época eu queria muito fazer um curso de português, só que na minha cidade não existia. Sempre fui aquela fã do Brasil, de querer conhecer, de querer ir lá. Só que pronto, naquela época eu tava com os meus pais, né? Eles não achavam legal. Sabe aquelas coisas? Ah, é muito longe, muito caro, é Há sempre essa perigoso e história tal. antiga. E agora eu meio que entendo eles, porque qualquer pai quer o melhor pro filho dele, quer segurança, quer saber que tá tudo certo, entendeu? Então eu nem julgo eles tanto. Aí quando eu tinha 16 anos, eu me lembro que eu fui no primeiro show de um brasileiro, que eu fiquei muito feliz por ter ido lá, que foi o show do Michel Teló. Ai, se eu te pego. Ele canta essa música, né? Ai, se eu te pego. Mano, até os chineses dançaram essa música. Isso foi um sucesso. Tava nas Playstation e tudo, meu. E aqui em Angola, naquele tempo, foi uma sensação. Os vietnamitas começaram a chegar aqui com um monte de play antiga, tipo Play 1, Play 2. Chegaram aqui e começaram a meter estabelecimento em qualquer canto que chegasse energia elétrica. Tem uma Playstation do que? Dos vietnamitas. Aquilo foi um show, sabe? Aquilo tinha uma investidura grande chinesa. Então os chineses trouxeram aqui muitos vietnamitas para dar uma mão de obra forte. Para ensinar os angolanos com metalurgia. Entendeu? Desculpa pelo palavrão aí, desculpa. Eu estou a estudar esse dia para mudar meu vocabulário. Juro que eu estou a estudar tudo por vocês. Mas foi uma sensação, né? Foi uma coisa nostálgica. Ao invés de lá falar Michel-Teló. Ele foi lá pra Constância, que é uma cidade de litoral. Eu fui lá e eu cheguei mais ou menos umas 6 horas antes de começar o show, porque eu queria ficar bem perto do palco, sabe? Ver tudo que tá acontecendo. E assim eu consegui conhecer a equipe dele, sabe? Que tava cuidando da luz, das câmeras. Eu me lembro que assim que o show acabou, um desses meninos que estavam cuidando ali das coisas me falou: você não quer ir conhecer o Michel Teló, não? E eu olhei assim, ué, pode? Porque, assim, no meu país isso não existe, sabe? Tipo, ir pro camarim, conhecer os artistas, até então não sabia disso. E esse cara que me ajudou a ir lá, ele sabia da minha história, porque durante o show eu falei: eu sou muito fã do Brasil, gosto de músicas brasileiras, mas eu nunca fui pro Brasil. E ele olhou assim: mas você é romena? Sim, eu sou daqui, não sou brasileira, não. As Aí ele meninas me já falou falavam assim: português na não, o Michel Teló época. precisa te conhecer. Aí eu me lembro que a gente foi lá, eu conheci ele, e ele também ficou surpreso: nossa, você não é brasileira, como assim? Então essa experiência foi o máximo. E depois eu me lembro que eu me formei lá no colégio e depois entrei para a faculdade. Eu sou formada em tradução e interpretação, mas não é para o português, até porque nem existia aula de português lá. Eu fiz outros idiomas, né? Aí, Olha só, não é de brincadeira, ela fala muito bem português. Eu não estou acreditando até agora. Vamos lá só ouvir, né? Às vezes é bom ouvir até o final, talvez a gente chega numa conclusão entre eu e ela. Mas então, enquanto agora, se a gente fosse um casal, já era porradaria a todo canto. Família vem também leva. Por que estão mentindo para a minha vida toda? Tô dizendo, cara. durante a minha faculdade, eu também comecei Caramba, a o bagulho trabalhar. acabou. E, gente, adivinha com o que eu fui Deixa a trabalhar? porra, Eu cara. fui trabalhar numa empresa que tinha uma parceria com o Brasil, que era atendimento ao cliente para os brasileiros. Caramba, E bicho, olha como essa, era quase olha impossível essa deixar oferta. alguém que falava português na minha cidade, eles me contrataram assim, sabe? Da Até na hora. entrevista, tinha uma mulher que me entrevistou, né? Que tinha que avaliar o meu português, mas ela morou muito tempo em Portugal. Então era um português de Portugal, né? E ela olhava assim: eu já fui várias vezes no Brasil, mas você nunca foi no Brasil? Eu nunca vi isso. Ela começou a me perguntar uma série de perguntas que até hoje eu recebo. Tipo assim: mas os seus pais são Ela brasileiros, até né? falou tipo assim, meu. Ela falou tipo assim, sabe? Isso é típico brasileiro. Essa você é mentirosa, meu. Falou tipo assim. E vem falar que nunca foi pro Brasil. Aprendeu tudo ouvindo novela. Pra cima de mim com essa. Sai, a miúda. Eu não. Mas você é casada com um brasileiro, né? Também Eu não. não.
mas você morou muitos anos no Brasil, né? Eu nunca fui, não. Aí eu contei um pouco da minha história pra ela. Também ela avaliou outras coisas, né, que tinha que avaliar naquela entrevista. E assim eu fui contratada. E lá, depois de alguns meses que eu tava no escritório, veio um brasileiro do Brasil, que foi o primeiro brasileiro, assim, que eu criei amizade. Até porque A fonte pura, na no caso, Romênia né? não tinha um brasileiro, assim, entendeu? Aí a gente tava trabalhando um dia Romênia faz parte normal da União lá. Europeia. Aí ele olhou assim e me falou: eu não acredito, você não é brasileira. Mas Todo vamos mundo abrir um tinha a curso mesma aqui. reação, no caso. Vamos abrir um curso de português, porque aqui não tem. E eu olhei assim pra ele, tá, mas você sabe que pra abrir um curso de português aqui na Romênia, você precisa ter um monte de diplomas, um monte de cursos de pós-graduação. É complicado, assim, não é assim, eu vou decidir fazer um curso de português e pronto, vou abrir. Eu avisei isso pra ele, mas mesmo assim ele falou: você estuda, você tá na faculdade, não tá? Eu falei: tô. Então vamos lá na sua universidade falar com o diretor pra gente ver o que ele acha da ideia. Eu achei aquilo Incrível. muito inusitado. Eu me lembro que eu fui parar no escritório que era chamado Escritório do Departamento de Relações Internacionais. Aí tá. Tinha uma mulher lá que me atendeu e eu fui fazer essa proposta. Então, eu falo há muitos anos português. Tem um amigo meu que ele é brasileiro e a gente gostaria de dar a oportunidade para os alunos daqui da universidade de abrir um curso de português para eles estudarem português. E ela olhou assim para mim com uma cara de: português? Não, mas tipo, isso não faz o mínimo sentido. Aqui é uma universidade tradicional, aqui a gente estuda alemão, inglês, francês. Ninguém ia se inscrever nesse curso, não tem a mínima chance de dar certo. E eu olhei assim pra ela e falei: tá bom, eu só quero que você entregue esse currículo, que era o meu e do meu amigo, e essa carta, que era uma proposta da gente abrir esse curso. Eu só quero que você entregue ao diretor, só isso que eu quero. Aí ela pegou o currículo e as coisas, né, e falou assim: tá bom, mas isso não tem a menor chance de dar certo. Aí eu falei: tá. Eu saí de lá, não passou nem 2 dias, o reitor da universidade, ele liga pra gente, falando: nossa, que ideia maravilhosa, vamos abrir um curso de português sim. Nossa, seria uma honra, eu quero vocês dois na segunda-feira no meu escritório pra gente acertar todos os detalhes. E a gente, óbvio, comemorando horrores, né? Ele liberou, a gente começou a divulgar o curso, né, através de rede social, através de cartazes, assim, na universidade, que é até o primeiro curso de português brasileiro, no caso. E pronto, a gente deixou um e-mail para eles se inscreverem. E a gente, eu me lembro que até naquele fim de semana a gente estava passeando, a gente até tinha meio que esquecido isso, sabe? E o próprio reitor da universidade tinha falado assim: como é uma coisa nova, eu acho que vocês vão ter mais ou menos uns 5, 10 alunos inscritos, porque a gente não sabe. Eu sei que em 2 dias a gente teve mais de 200 inscrições. A gente mostrou isso pro reitor, ele ficou meio que em pânico. Meu Deus, aonde que eu vou achar uma sala tão grande para receber mais de 200 alunos? Ele nunca ia até a risada por brasileira. Isso. E o que eu fiquei, assim, muito emocionada é que realmente essas 200 inscrições, eles realmente foram pro curso. Eu pensei, se inscreveu, mas não vai ir todo mundo, né? Mas pior que foi. Aí eu me lembro na primeira aula, aquele tanto de gente, meu Deus, foi uma experiência maravilhosa, eu sou muito, muito grata. Foi engraçado. Até muito, muito grata. Foi cansativo, porque ao mesmo tempo, o que eu tava fazendo? Eu tava trabalhando, eu era aluna daquela universidade, eu tava no primeiro ano de faculdade, né? E eu era professora também, então eu tinha que organizar as aulas, corrigir as coisas, né? Junto com esse meu amigo. Mas foi muito gratificante, porque até hoje eu recebo mensagens das pessoas: nossa,
o seu curso ajudou 2017. tanto. Eu depois fiz intercâmbio para Portugal, eu fiz intercâmbio para o Brasil. Eu achei um emprego com português, então, nossa, eu acho que isso não tem preço. Aí eu me lembro que depois que o curso terminou, eu vi que em Bucareste, que é a capital da Romênia, tinha um instituto de idioma que eu poderia ir lá fazer uma prova para eu ter o meu diploma de português, porque eu tinha diploma de um monte de idioma, né, que eu estudei e que eu estava estudando, mas de português não, que era o meu idioma preferido e que é até hoje. Então eu me lembro que eu fui lá para Bucareste, que é bem longe da minha cidade. Eu fui lá, eu marquei para fazer a prova e tal. Aí eu entrei e o professor que ia me avaliar, ele começou a bater papo comigo em português. Eu acho que para aquecer, para testar um pouco do meu conhecimento, né? Aí a gente começou a bater papo e tal, e ele olhou assim pra mim: Você não é brasileira? Falei: Não, sou daqui, nunca fui pro Brasil, não. Aí ele: Não é possível. Aí pronto, eu sentei lá na mesa, ele me deu os papéis e ele olhou assim pra mim e falou: Teodora, vamos ser sinceros, isso aqui não é uma avaliação. Eu não posso falar que eu vou te avaliar, porque isso aqui é uma conversa de professor para professor, de profissional para profissional. Você São brothers, já é são uma colegas. profissional da área, você já deu aula de português. Então, a gente não pode falar que eu vou te avaliar. A gente vai ter aqui uma conversa, mas isso aqui não é uma avaliação. E no final, pronto, eu recebi o meu diploma de fluente em português, que eu tenho muito orgulho. E ao longo desses anos todos, enquanto eu ainda estava lá na Romênia, eu conheci vários amigos, assim, através de trabalho, através da própria universidade, porque começou a vir brasileiro lá a fazer intercâmbio, então aquilo era tão gostoso, sabe? E até hoje eu tenho o prazer de estar convivendo com brasileiros, de trabalhar nesse meio, então eu tô muito realizada. Então, assim, Caramba, qualquer bicho. coisa Chegou no ponto de falar, relacionada eu ao tô muito Brasil realizada. sempre me deixou muito, muito, muito feliz. E depois de um tempo, quando eu ainda estava lá na Romênia, eu estava trabalhando nessa empresa, né? E eu recebi um e-mail de uma empresa daqui, de Portugal, me fazendo uma proposta. E pronto, como eu pensei assim, Portugal, que legal, né? Aí eu recebi aqui uma proposta para vir para Lisboa. Pensei, nossa, aqui tem português, tem brasileiros, essa cultura que eu tanto Tá em amo, né? Portugal, Vambora! ok. Agora É isso, eu entendi. contei um pouco da minha história pra vocês, de como é que eu aprendi o português, que inclusive eu dou essa dica, se você tá querendo aprender um idioma, comece por alguma coisa que você gosta, por algum assunto que você gosta. Por exemplo, você gosta muito de maquiagem, comece a ver, a assistir vídeos em inglês, por exemplo, se você gosta, se você quer aprender esse idioma. A força de vontade, afinal de contas, move montanhas, né? Nunca tinha contato direito com qualquer brasileiro na infância, só mesmo coisas que eram disponíveis para eles e tal. E ele hoje em dia consegue falar português com esse tipo de fluência. Tem até sotaque de uma das regiões brasileiras. Isso é muito bom. Agora, partindo do pressuposto que ela nunca foi para o Brasil e aprendeu a falar português muito antes dela se formar na universidade, tem mais dúvida, né? Mas é muito possível que ela esteja falando verdade. Já vimos aqui russos que aprenderam a falar português por causa de novela, entendeu? E ela anda que estudou sozinha português. É mais inteligente ainda, né? E ela está em Portugal. Agora entendi por que ela tem essa fluência. Ela tem mais contato com brasileiros do que teve na vida dela inteira. Em Portugal tem muitos brasileiros. Até eu posso falar que Portugal tem mais brasileiro do que próprio português. Portugal hoje em dia é constituído de quê? Angolano, moçambicano, brasileiro, santomínio e outros países da língua portuguesa. É isso. Portugal daqui a pouco já não vai ter mais português. Até o próximo vídeo. Tchau.